Bom dia a A todos. gravação foi iniciada. Bom dia a todos e a todas. Estamos começando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, hoje, dia 28 de setembro de 2022, às 8h48. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada no canal do Tribunal de Impostos e Taxas no YouTube. Encontram-se presentes para a sessão doutora Raquel, doutor Galderize, doutor Rui e representante fiscal doutor Pedro, e eu, Adriana, que vou presidir a sessão, tendo em vista a ausência do presidente da Câmara, doutor Samuel. Vamos dar início, então, ao julgamento pelo recurso ordinário do auto de infração 41.29.064, Laboratório Osler do Brasil Limitada. O doutor Galderize é o relator, a quem eu passo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais presentes. No presente caso, nós temos apenas um núcleo infracional, falta de pagamento aqui de ICMS, por apontamento aqui de erro na aplicação de alíquota na determinação de base de cálculo. Nós temos algumas situações aqui particulares, porque houve aqui uma realização de denúncia espontânea por parte do contribuinte e também o ingresso de uma medida judicial. E em virtude desses dois elementos, nós já tivemos aqui algumas conversões de diligências para alguns aclaramentos e algumas manifestações, mas, em meu sentir, o caso não se encontra ainda completo para julgamento. Tendo em vista que não há apontamento de sustentação oral, presidente, para o caso, correto, né? Até o presente momento não houve essa solicitação e nem acompanhamento, eu passo aqui a expor as razões de decidir. Nós temos aqui uma situação acerca do aclaramento da medida judicial, que é o mandado de segurança, até onde ele pode ou não atingir o presente lançamento fiscal. Porque, em que pese ter a realização de uma denúncia espontânea, há um questionamento acerca da incidência ou não da situação de mora, bem como a própria base de cálculo que deve ser realizada na atualização da Selic, e se ela deve ser considerada ou não, bem como assim os juros e devida correção. Existe um racional por parte aqui do contribuinte que a medida judicial lhe traria ali o direito de retirar tanto a situação moratória como algumas situações, inclusive de composição acumulada da Selic. Por outro lado, a representação fiscal se manifesta dizendo que não há, até o momento, de fato não há, pelo menos não nos autos, tá? Uma manifestação da Procuradoria-Geral do Estado acerca do trânsito em julgado da presente medida. Eu não desconheço aqui a possibilidade, em processos que não tenham sigilo determinado de âmbito judicial, de termos ali o enfrentamento direto e o conhecimento desse status processual. Inclusive, aponto que o fiz, no presente caso, para tentar compreender melhor a celeuma que se instala. Contudo, tendo em vista as possibilidades que teremos aqui de consequentes ao que venhamos a construir de alcance ou não de coisa julgada, se é que ele existe para o presente caso, né? É um ponto que eu deixo aqui. Eu faço uma sugestão de conversão do processo em diligência para a douta Procuradoria-Geral do Estado no seguinte sentido: trazer a petição inicial do mandado de segurança, elucidando os pedidos e a relação com o presente lançamento fiscal, o aclaramento da existência de trânsito em julgado, o apontamento dos limites da coisa julgada, elucidando se houve, na prolação de sentença e acórdão, confirmando o direito do contribuinte realizar a denúncia espontânea, sem um recolhimento de juros e sem um percentual acima da taxa Selic, sem os juros moratórios. Ainda apontar os efeitos de cunho retroativo, tendo em vista que é fato incontroverso que ela foi realizada posterior à medida judicial, e, por fim, considerando as respostas fornecidas nos itens anteriores, elucidar se há a aplicação ou não do artigo 96 da nossa legislação, no caso em comento, em que houve uma norma específica para afastamento da aplicação da Selic acumulada. Nesses termos que o voto está registrado, presidente, para o amadurecimento dessas questões e o enfrentamento do mérito quando do retorno. Fico à disposição. O processo está em discussão. Se alguém tiver alguma consideração.
Doutora Raquel, novamente não está aparecendo para mim. Agora sim. Então, se ninguém tem nada a questionar, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. O processo está em votação. Então, encerrei o julgamento desse processo, Laboratório Osler do Brasil. O processo foi convertido em diligência. Então, vamos examinar agora aí 41, 34, 664, o autuado é Agropecuária Tuiuti S.A. em recuperação judicial. De relatoria da doutora Raquel, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos novamente. Inicialmente, eu gostaria de me desculpar aqui com o Dr. Rui e com o Hélio, que eu não havia cumprimentado eles logo que eu entrei na sessão. Dr. Rui, eu não estou vendo o Dr. Rui. Vocês veem o Dr. Rui? Vem? Estou aqui. Sim. Dr. Rui, bom dia. Desculpe, Bom dia, doutora Raquel. o senhor Imagina. não aparece para mim, o Hélio também não aparece para mim, então eu, quando entrei, só visualizei doutora Adriana, doutor Galderize e doutor Pedro. Então, bom dia a vocês também. Vamos aqui, eu vou fazer a leitura do meu relatório e volto. Bom, este auto de infração, ele é originalmente composto por várias acusações fiscais. Contudo, o contribuinte apresentou defesa e a DTJ deixou de apreciá-la em razão da intempestividade da peça de defesa. O contribuinte interpôs recurso ordinário na tentativa de demonstrar a tempestividade da impugnação e assim anular a decisão recorrida para que outra seja proferida mediante apreciação dos argumentos apresentados. A douta representação fiscal apresentou contrarrazões e impugnou pelo não provimento do recurso. Bom, o recurso é tempestivo e preenche demais requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. O recorrente alega que teria sido intimado da lavratura do auto de infração em 21 de julho de 2020 e que, portanto, a defesa protocolada em 20 de agosto de 2020 seria tempestiva. O argumento do recorrente está fundamentado no documento de folhas 1206, que é o termo de ciência do encerramento da ação fiscal que resultou na lavratura do auto. Porém, os termos de ciência da lavratura do auto estão encartados às folhas 1134 e 1136 e novamente se repetem as folhas 1137 e 1139. E tais documentos informam que o recorrente foi intimado em 20 de julho de 2020. Assim, o prazo de 30 dias assinalado pelo artigo 100 do Decreto 54.486 de 2009 para a apresentação da defesa findou-se em 19 de agosto de 2020. E a defesa foi protocolizada fora do prazo, um dia após, em 20 de agosto de 2020. Com base nisso, não param dúvidas quanto à intempestividade da defesa, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparo.
Por conta disso, e com base no acima exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Este é meu voto, senhores. Perfeito, o processo está em discussão. Então, se ninguém vai se manifestar, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Então, por votação unânime, o recurso ordinário foi não provido. Com isso, doutores, acho que eu não encerrei, né? Deixa eu voltar. Encerramos o julgamento desse processo. E encerramos o julgamento dos processos que tínhamos para hoje. Certinho, doutores, agradeço a presença de todos. Hélio, por favor, pode interromper a gravação.